Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Alô pessoal, meu nome é Márcio Guilherme e estou no canal Fênix Sobrenatural. Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar dessa linda orixá, Obá, tá? Quem é Obá e a história dessa orixá, tá bom? E eu quero agradecer meus 944 inscritos, rumo a 1000 inscritos, e só falta 56 inscritos. Vamos que falta pouco, pessoal, falta pouco. Vamos aí. E obrigado a todos. Obrigado vocês por estar aqui, esses 944 inscritos. Eu fico feliz, agradecido. E também eu agradeço os canais parceiros que estão ajudando também a divulgar tudo. E os outros canais também que estão me ajudando também. Agradeço de coração vocês, tá? Que estão mandando, que estão comentando nos meus vídeos. Todos vocês que estão comentando, um beijão para vocês também, tá? Do canal. E bora para mais um vídeo falando dessa linda orixá. Um beijo, ficam todos com Deus e fui. A característica marcante destes filhos é que eles são para dentro. Eles têm sempre um movimento para dentro, de introspecção. Eles são de poucas palavras, né? Eles são bem circunspectos, são mais sérios, né? Não são aquelas pessoas extremamente sorridentes, engraçadas, falantes, não, ao contrário. Eles observam muito e falam pouco, né? Outra característica marcante é que eles são basicamente racionais e muito pouco emocionais. Eles têm um pensamento muito lógico, muito direto, que não passa por uma emotividade, né? Então, eles se relacionam com o mundo e com as pessoas de uma forma muito racional. E aí, eles podem ser, né, confundidos com pessoas secas, pessoas que não têm sentimento, pessoas rudes. E, na verdade, não. Eles apenas operam, né, no modo racional e muito pouco, né, no modo emocional. Eles têm um temperamento muito forte e junto com essa característica de ser extremamente racional, eles pouco compreendem essas qualidades da gente tem que ser gentil, e tem que ouvir, e tem que ser paciente. Então, muitas vezes eles não se preocupam em ser agradáveis, sabe? Eu não tô nem aí com o que você tá pensando, porque eles não gostam do famoso mimimi. Eles não conseguem, né? Seja direto, seja claro, fale o que você quer, né? Fale o que você tá pensando, não fica rodeando, porque é assim que os filhos de Obá veem o mundo. Então eles acabam, né, tendo problemas para ter conexões, né, com as pessoas, por conta, né, deste extremo racional. Eles também são, como Mãe Obá é a grande mãe da verdade, né, eles são extremamente sinceros, mas assim, é uma sinceridade que até dói, porque é aquela pessoa, eu prefiro ser sincero e perder o amigo do que não ser sincero, né? Então, toda vez que a gente é sincero demais, a gente às vezes machuca as pessoas. Então, eles acabam ficando, né, um pouco isolados dessas conexões sociais mesmo. Então, eles preferem, né, como eles
dentro, eles preferem muito mais, né, uma solidão, um isolamento, né, não ter muita interação com pessoas, né, gostam de serem bem independentes. Então, o que a gente precisa compreender dos filhos de Maiobá é que eles não operam neste emocional. Eu brinco muito que os filhos de Obá são como o Sr. Spock, né, os vulcanos, que não conseguem compreender muito bem o campo do emocional, né? E por conta disso eles acabam sendo muito focados, muito práticos, né? Eles encontram soluções muito facilmente e eles consideram, né, que é como se as emoções turvassem, né, o raciocínio. E de certa forma a gente sabe que tem um pouco disso mesmo, né? Então eles são muito práticos, são muito diretos e eles têm soluções para tudo. Então assim, se eu estou num relacionamento e esse relacionamento ele está me atrapalhando, eu vou cortar esse relacionamento. Se eu estou num trabalho e esse trabalho não é produtivo, ele não dá o que eu preciso, então eu vou pedir demissão, né? Não tem este envolvimento, eles vão direto ao ponto, eles encontram direto, eles são muito bons para encontrar soluções, né, diretamente. O que acontece por este lado emocional? Nas relações afetivas, eles acabam sofrendo porque eles não conseguem se entregar, porque eles não conseguem criar, né, esse mundo mais emocional. E aí eles acabam sofrendo, né, e acabam, né, não conseguindo se entregar, porque na verdade eles não conseguem se entregar, não só nos relacionamentos afetivos, mas também nas relações sociais, né, nos amigos. Então eles acabam tendo poucos amigos, mas amigos muito fiéis, amigos que compreendem, né, quem é este filho de Obá e que amam este filho de Obá da maneira como ele é. Em contrapartida, os filhos de Obá, eles têm uma característica de assim, eles têm uma empatia com todos os oprimidos, com todos os fracos, com todos os injustiçados. Eles não podem ver uma injustiça, né? Eles têm um senso de justiça, um senso de verdade, um senso de ética, né? Uma moral tão forte, tão rigorosa, que eles batalham contra toda forma de preconceito, toda forma de violência, toda forma de agressão, toda forma de humilhação. Eles protegem, eles têm esse sentido, né, de proteger, porque eles são muito flexíveis e muito rigorosos. O que é certo, tem que ser 100% certo, né? Então isso é muito bonito, é muito transparente, né? Então é muito comum os filhos de Maiobá abraçarem causas sociais, sabe? Serem advogados, abrirem ONGs, saírem em defesa do meio ambiente, associações contra o racismo, contra o machismo. É muito comum a gente ver filhos de Obá por conta deste senso do que é certo, é certo. Filhos de Obá também são ótimos conselheiros. Por conta desta visão prática da vida, por conta desta visão racional, quando a gente que é emocional está dentro do problema, do emocional, a gente não consegue enxergar. E aí quando a gente conversa com um amigo, com um filho de Obá, ele dá uma clareza pra gente. Você fala, nossa, eu jamais enxergaria. Então eles são ótimos conselheiros, são muito leais, são amigos muito leais, são pessoas extremamente confiáveis, né? Com um filho de Obá você pode confiar de olhos fechados, né? Eles não gostam de vida social, a vida social que eu digo assim, muitas pessoas, restaurante lotado, balada cheio de gente, barzinho, barulho, né? Eles gostam de uma vida social mais seleta, né? Um jantar na casa de um casal amigo, uma viagem para um lugar com menos gente, né? Um local mais afastado, uma praia mais afastada, uma pousada mais afastada, né? Eles gostam muito do silêncio, né? Porque é um mundo interno, né? Eles são voltados
profissão, tem muita profissão que filho de Obá se dá bem. Todas as profissões que exigem um pensamento racional, um pensamento lógico, analítico, sabe aquele pensamento analítico, né, que exige uma habilidade técnica, esse campo de TI, né, um campo de números, né, de contabilidade, de matemática, porque eles têm uma capacidade de raciocínio muito rápida e muito focada, muito direta, né? Além deles terem uma percepção, uma clareza dos fatos, uma clareza da realidade muito limpa, muito transparente. Eles são ótimos estrategistas, porque eles são bons de lógica, né? Então, empresários, administradores, eu diria até jogadores de xadrez, né? Porque exige uma lógica. Também se dão muito bem em profissões como policial, investigador, né? Porque eles têm esse senso de buscar a verdade, né? A importância da verdade, né? O quanto a verdade deve prevalecer. Então, todas essas profissões que exigem você investigar algo, um cientista que precisa investigar algo, que buscar, né, a verdade, são muito persistentes, são muito focados, né? E quando você dá um objetivo, você dá uma meta para um filho de Obá, ele jamais desiste. Enquanto ele não chegar nessa meta, ele é focado, ele é persistente, ele vai alcançar a meta. E claro que tem aquele outro lado, né, que é muito comum o filho de Obá acabar virando um workaholic por conta disso, extremamente racional, focado, persistente, né? Ele tem uma tendência a virar um workaholic, um dependente, né, um viciado em trabalho. Assim como todos os filhos de todos os orixás, existe um aspecto negativo, né? Aonde eu, humana, né, com todos os meus erros, eu manifesto sentimentos, comportamentos, tendências humanas que não são legais, né? Então, cada filho de Obá tem o que a gente chama de um aspecto, cada filho de orixá tem o que a gente chama de aspecto negativo. O filho de Obá, ele cai exatamente no seu oposto. Se ele é extremamente racional, se ele é extremamente não emocional, ele cai num emocional, mas num emocional negativado, num emocional muito feio. Aquela pessoa calma, focada, né, bem racional, vira uma pessoa com explosão de raiva, explosão de choro, explosão, então fica um emocional muito exacerbado. Olha que louco, se transforma numa pessoa extremamente ciumenta. No positivo, é uma pessoa que tem dificuldade de demonstrar emoção. No negativo, é uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente possessiva, vira uma pessoa briguenta, vira uma pessoa que vira fofoqueira, que fala demais, quando na verdade essa não é, né, a característica, não é a personalidade dos filhos de Obá. E aí, também tem uma coisa que é bem ruim. Quando alguém faz algo para um filho de Obá, ele não esquece, porque ele tem uma memória muito boa, né? Ele não esquece, e aí ele fica remoendo aquele pensamento, ele fica remoendo, ele não esquece, ele se torna uma pessoa vingativa. E aí ele começa a fazer várias estratégias para se vingar, sabe? Ele fica focado na vingança, ele não desiste da vingança, ele fica persistente na vingança. Enfim, falei só um pouquinho das características dos filhos e filhas de Mãe Obá. Espero que você tenha gostado, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Um beijo grande, que Oxalá abençoe. Eu nunca fui como as outras mulheres. Sempre senti que havia em mim uma força que não cabia nas definições comuns do que esperavam de uma mulher. Eu era Obá, filha de Oxalufã, rei de Ifon, e desde cedo aprendi que meu lugar era na linha de frente, não nos bastidores. Com meu escudo firme em uma mão e minha espada na outra, meu turbante sempre ajustado como símbolo de minha ancestralidade, eu liderava batalhas e tomava decisões que poucos ousariam. Era essa força que fazia de mim quem eu era. Uma líder,
uma rainha, uma guerreira. Foi essa mesma força que me levou a fundar Elecô, um território onde mulheres poderiam ser livres, onde nossa ancestralidade era celebrada sem interferências. Ali, criamos um espaço de poder onde os homens não eram permitidos. O mundo lá fora ainda era governado por leis injustas, e em Elecô nós escrevíamos nossas próprias regras. Certa noite, enquanto liderava um ritual sob as estrelas, senti algo diferente no ar. As tochas tremulavam com um calor que não vinha do fogo, mas de algo mais profundo, mais potente. Era como se uma força estivesse se aproximando, algo que nem meu escudo ou minha espada poderiam conter. E então, eu o vi. Xangô. Ele estava à espreita, escondido entre as árvores, mas sua presença era como um trovão silencioso. Seus olhos queimavam como fogo, e sua postura carregava um magnetismo que nem mesmo as mais fortes poderiam ignorar. Mas em Elecô, ele não era rei. Não ali. Quem ousa violar meu território sagrado? Perguntei, minha voz ecoando como uma lâmina afiada. As mulheres ao meu redor o cercaram, prontas para defender o solo sagrado. Ele foi trazido até mim, e naquele momento eu tinha duas opções: puni-lo pela ousadia ou... Bem, você já deve imaginar o que aconteceu depois. Quando Xangô foi trazido à minha presença, a tensão era quase palpável. Meu escudo refletia a luz das tochas, e minha espada, firme em minhas mãos, parecia ansiosa por justiça. Ele era um intruso, e em Elecô, as regras eram claras. Nenhum homem deveria atravessar nossos limites. Porém, havia algo nele, algo que fazia meu sangue ferver, mas não de raiva. Era uma mistura de curiosidade e desafio. Ele sustentava meu olhar sem medo, e isso era incomum. Fale, homem! Ordenei, minha voz cortante. Qual é a sua justificativa para violar o solo sagrado de Elecô? Xangô sorriu. Não era um sorriso de zombaria, mas de alguém que sabia exatamente quem era. Eu sou Xangô, o rei do trovão. Não vim para desrespeitá-la, mas como poderia ignorar tamanha força e beleza? Foi como se o próprio trovão me guiasse até aqui. Aquele elogio era perigoso. Não porque ele pudesse me manipular, eu não era uma mulher que se deixava levar por palavras doces, mas porque havia verdade no que ele dizia. Eu sentia isso. As mulheres ao meu redor esperavam por minha decisão. Naquele momento, eu sabia que não poderia simplesmente deixá-lo sair ileso. Ele havia desafiado nossas leis, e a justiça precisava ser feita. Você infringiu nossas regras, Xangô, eu disse firme. E aqui, a punição é severa. Ele ergueu o queixo, orgulhoso. Seja qual for a sentença, aceitarei. Mas saiba que meu erro não foi de desrespeito, e sim de admiração. Por um instante, hesitei. Não porque ele era bonito ou charmoso, isso era óbvio, mas porque percebi que havia algo maior acontecendo ali. Algo que mudaria nossas vidas para sempre. E foi naquele momento que tomei minha decisão. Xangô, declarei. A punição para um homem que viola Elecô é clara. Porém, sendo você o rei do trovão, farei algo diferente. Você terá duas escolhas: aceitar sua sentença ou se unir a mim, respeitando minhas leis e minha força. Um silêncio tomou conta do lugar. As mulheres me olharam com surpresa, e Xangô pareceu ponderar por um breve instante. Mas então, ele sorriu novamente. Aquele sorriso que parecia conter o poder de uma tempestade. Eu escolho a segunda opção, Obá, ele disse, pois não há homem que possa resistir a uma mulher como você. A cerimônia de nossa união foi diferente de tudo que Elecô já havia testemunhado. Sob as estrelas, cercados por cantos ancestrais, eu e Xangô selamos um pacto que era tão poderoso quanto os trovões que ele comandava. Ele jurou respeitar nossas leis e meu poder, e eu, pela primeira vez, abri meu coração para um homem. Mas nem tudo era tão simples. Ser a companheira de Xangô significava dividir não apenas sua presença, mas também sua atenção. Eu não era a única em sua vida. Além de mim, havia Yansan, tão feroz quanto o próprio vento, e Oxum, com sua doçura que cativava todos ao redor. No início, pensei que nossa união seria suficiente para preencher os espaços vazios. Afinal, em Xangô, eu encontrei um igual, alguém que não se intimidava com minha força e que reconhecia meu valor como guerreira e líder. Mas logo percebi que o amor, por mais poderoso que seja, é uma batalha que nem sempre podemos vencer. Xangô, com todo o seu carisma,
tinha o dom de dividir seu coração entre nós três. Ele era intenso, apaixonado, mas também disperso. Suas atenções voltavam-se ora para Yansan, ora para Oxum, e eu, que havia entregado tudo, comecei a me sentir esquecida. E foi então que decidi tomar uma atitude. Eu não podia deixar que esse sentimento de abandono me consumisse. Precisava entender o que fazia Oxum tão irresistível para Xangô. E, na ingenuidade de quem acreditava no poder do amor, fui até ela em busca de respostas. Oxum, eu disse, segurando o meu escudo como quem protege o próprio coração. Me diga, como você consegue cativá-lo de tal maneira? O que há em você que faz Xangô voltar sempre aos seus braços? Oxum me olhou com um sorriso sereno, mas seus olhos brilhavam com algo mais, talvez um toque de malícia. Obá, minha querida. Ela respondeu com uma voz doce. O segredo está em um gesto de amor absoluto, algo que mostre a ele que você está disposta a se sacrificar por ele. Quer saber como conquistei o coração dele? Eu assenti, ansiosa por sua resposta. Ela deu uma risada suave e continuou. Fiz uma sopa especial para ele. Coloquei algo único, algo meu, um pedaço de minha própria orelha. Fiquei paralisada. Uma parte de mim achou aquilo estranho, mas Oxum era conhecida por sua sabedoria e artimanhas. Ela sabia como agradar a Xangô, e naquele momento eu estava tão cega pelo desejo de reconquistar seu amor que sequer questionei a lógica daquilo. Se você realmente o ama, disse Oxum, mostre a ele. Prepare a mesma sopa, com o mesmo ingrediente. Faça com que ele sinta o quanto é especial para você. Por mais absurdo que pareça agora, naquele momento, a ideia me pareceu um ato de devoção. Peguei minha espada, tão familiar em minhas mãos, e sem hesitar, cortei um pedaço de minha orelha. A dor foi intensa, mas não gritei. Guerreiras não gritam. Com o sangue escorrendo, preparei a sopa, seguindo cada instrução de Oxum. Quando terminei, coloquei o prato diante de Xangô, sentindo o peso de minha decisão. Esperei por sua aprovação, por um gesto que mostrasse que meu sacrifício havia valido a pena. Mas em vez disso, vi o semblante de Xangô mudar. Ele franziu a testa ao notar o que estava no prato. Seus olhos se ergueram para mim, cheios de incredulidade e mais tarde de fúria. Obá, ele rugiu, sua voz mais alta que o trovão. O que significa isso? Antes de eu continuar e revelar o que aconteceu depois desse momento, preciso que você faça algo importante. Se você chegou até aqui e está tão envolvido quanto eu nessa história, inscreva-se no canal agora mesmo. É aqui que histórias como a minha ganham vida, e ao se inscrever, você estará comigo em cada passo dessa jornada. Vamos juntos? Agora, continuando, foi nesse momento que percebi o que tinha feito. Não era um gesto de amor, mas de humilhação. Eu, uma rainha, uma guerreira, havia me deixado levar por uma armadilha. Oxum, com sua malícia, havia plantado a semente do ridículo, e agora eu colhia os frutos amargos de minha ingenuidade. A fúria de Xangô era avassaladora. Sua voz ecoava como trovões pelo salão, e cada palavra parecia atravessar minha alma como uma lâmina. Você é Obá, uma guerreira! Como pôde se rebaixar a isso? Um gesto tão insignificante, tão indigno de quem você é. Tentei explicar, mas ele não ouvia. Sua indignação não era apenas pelo ato em si, mas porque ele enxergava nele um reflexo de algo que eu nunca quis demonstrar: fraqueza. Para Xangô, meu sacrifício não era uma prova de amor, mas um erro que revelava insegurança. Eu, que sempre lutei para ser reconhecida como uma mulher de força e dignidade, estava ali, desarmada, tentando justificar o injustificável. E foi então que tudo desmoronou. Oxum, sempre observadora, estava à distância, sorrindo com satisfação discreta. Ela sabia o que havia feito. Ela queria me humilhar, não apenas aos olhos de Xangô, mas diante de mim mesma. E conseguiu. Sentindo a humilhação queimar como um fogo incontrolável, minha primeira reação foi fugir. Não por covardia, eu nunca fui covarde, mas porque precisava de um momento para pensar, para recuperar o controle sobre meu próprio coração. Na encruzilhada, onde tantos caminhos se encontram, parei. Meu escudo parecia mais pesado do que nunca. Minha espada, antes uma extensão de meu corpo, agora parecia inútil. Eu, que sempre fui a força das mulheres de Lekô, estava quebrada. O vento soprava ao meu redor, levando com ele as memórias de minha vida. Cada passo que dei até ali parecia um erro, um desvio que me afastava de quem eu realmente era. O amor que um dia me fez forte agora era meu maior fardo.
De pé, no silêncio da noite, eu me lembrei de quem fui. A filha de Oxalufã, a guerreira que lutou ao lado de Ogum, a líder que construiu um refúgio sagrado para mulheres. E então me perguntei, onde essa mulher estava agora? As lágrimas vieram sem aviso, quentes e abundantes. Eu as deixei fluir, sem me importar com quem pudesse ver. Naquele momento, minha dor não era apenas minha. Era a dor de todas as mulheres que um dia haviam se perdido em nome de algo ou de alguém. Foi então que ouvi um som. Não era o riso de Oxum, nem a voz de Xangô. Era algo mais profundo, mais ancestral. Um chamado que vinha das profundezas da terra e das águas. Sem hesitar, segui aquele som. Meus pés me levaram até o início de uma floresta. Ali, entre as árvores, encontrei um lugar onde as lágrimas poderiam ser minha única companhia. Ajoelhei-me no chão e pela primeira vez soltei tudo. Gritei, chorei, soquei o solo. O amor que me destruíra precisava sair de dentro de mim, e a única forma de fazê-lo era permitir que ele escorresse como uma torrente. E foi ali, naquele momento de completa rendição, que algo mudou. Enquanto eu soluçava, com o rosto enterrado no chão frio da floresta, algo dentro de mim começou a despertar. Era como se cada lágrima que caía carregasse não apenas minha dor, mas também fragmentos de minha antiga identidade, pedaços de quem eu havia sido e esquecido. O vento parou, a floresta ficou em silêncio, e então a terra sob mim começou a tremer suavemente. Abri os olhos, assustada, mas também curiosa. Um calor tomou conta do meu corpo, diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido. Não era o fogo de Xangô nem a calma de Oxum, era algo meu. As lágrimas que escorriam de meus olhos agora formavam pequenos riachos ao meu redor. Eu as observei enquanto se uniam, ganhavam força e começavam a abrir caminho entre as árvores. O som das águas crescia, ecoando como uma melodia poderosa e indomável. Foi então que compreendi. Eu não estava apenas chorando, eu estava me transformando. Minha mente se encheu de memórias de quem eu era. Lembrei-me de minhas vitórias, minhas conquistas, de cada batalha que lutei, não apenas com minha espada, mas com meu coração. E ali, ajoelhada na floresta, senti a presença de algo divino, algo que transcende o humano. Meu corpo começou a mudar. Minhas mãos, outrora tão fortes ao empunhar minha espada, se dissolveram em água pura. Minha armadura, meu escudo e até meu turbante, símbolos de minha força, tornaram-se parte dessa correnteza que agora fluía com fúria. E então veio o momento final. Uma explosão surda, como o trovão mais profundo, percorreu todo o espaço ao meu redor. Minha essência, meu ser, transformou-se em um rio. Minhas águas eram turbulentas, indomáveis, carregando consigo não apenas minha dor, mas também minha força e minha história. Eu, Obá, a mulher, havia morrido. Mas Obá, o orixá, havia nascido. Minhas águas abriram um caminho pela floresta, derrubando pedras, árvores, tudo o que ousasse impedir meu curso. Cada gota carregava minha força, minha fúria e, acima de tudo, minha liberdade. Não havia mais correntes me prendendo, nem sentimentos que me diminuíssem. Transformar-me em rio foi mais que uma mudança física, foi um renascimento. Minhas águas não eram apenas o reflexo de minha dor, eram um lembrete de quem eu sempre fui, uma força indomável. Os pássaros cantavam à distância, e as árvores, mesmo caídas, pareciam curvar-se em reverência. Meu curso era claro, e nele havia um propósito: levar minha história adiante, mostrar ao mundo que até a dor mais profunda pode ser a fonte de nossa maior força. Agora, eu era um rio que nunca pararia. Minhas águas se moviam com intensidade, encontrando outros caminhos, outros destinos. Hoje, meu rio ainda corre, cheio de vida e poder. Onde quer que minhas águas passem, levam consigo um pouco de minha essência, minha história e minha força. Aqueles que me reverenciam sabem que eu sou mais do que uma lenda, mais do que um mito. Sou a prova de que o amor pode ser uma força criadora e destruidora, mas que, acima de tudo, sempre há renascimento. E você, que chegou até aqui, carrega em si a força para transformar sua própria história. Seja como minhas águas, avassalador, cheio de propósito e impossível de ser detido. Se minha história te tocou, inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como esta. Curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário sobre o que você achou. E lembre-se, sempre que ouvir o som de um rio correndo, saiba que é a força de Obá que ainda vive entre nós. Até a próxima!